Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Paulo Eckert, sou professor, orientador do trabalho do Felipe, Felipe dos Santos Verman, que vai apresentar o projeto de diplomação. Compõe a banca avaliadora desse trabalho, o engenheiro Cristiano e a professora Thiele. Eu agradeço desde já o aceite do convite para avaliar, para compor a banca de avaliação desse trabalho. Eu agradeço então ao Cristiano e à Thiele. E agradeço também aos ouvintes, né, que vieram prestigiar esse projeto de diplomação. Na sequência, então, eu vou passar a palavra para ti, Felipe, né? Tens 30 minutos, mas como é uma gravação, né, já é certo que já está ajustado esse tempo, mas passo para ti, então, a palavra e, para a sequência, colocar a apresentação. Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Primeiramente, também queria agradecer a todos aí pela participação, né? A banca, a professora Thierry, o Cristiano e o meu orientador Paulo. Satisfação fazer esse trabalho aqui, poder estar apresentando nessa grande universidade. E vou iniciar agora a apresentação aqui, né? Vou dar play no vídeo, para depois nós continuarmos aí com as discussões do projeto. Olá, eu sou Felipe dos Santos Verma e estou aqui apresentando meu projeto de diplomação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Meu projeto é a aplicação da técnica MPPT para otimização de energia convertida em sistemas de geração a partir do movimento de ondas oceânicas. Meu professor orientador é o professor Dr. Paulo Roberto Eckert. Juntamente na banca estão a professora doutora Thiele Gabi e o engenheiro Cristiano Bandeira. Bom, como principal motivação para esse projeto, buscou-se aqui trazer um meio alternativo sustentável quando a gente fala de geração de energia elétrica. Né? A gente busca cada vez mais meios que produzam energia de forma limpa. Né? Esse seria mais um meio que a gente acaba subaproveitando. Então, sabemos também que uma das grandes dificuldades quando a gente fala de geração de energia através de ondas marítimas é a variabilidade do estado marítimo, olhando no âmbito de clima, de tempo, variabilidade também de correntes marítimas. Então, aqui também fica uma motivação para o trabalho é estabelecer um sistema adequado que se adeque a essas variabilidades encontradas na geração de energia através de ondas marítimas. Como objetivo do projeto, inicialmente é detalhar e classificar alguns conversores de energia das ondas a partir de diversos estudos de aplicações de sistemas que já estão operando ou sistemas que ainda estão em desenvolvimento. Também temos como objetivo aqui aplicar a técnica MPPT, que na sigla do inglês é Maximum Power Point Tracking, um rastreamento do ponto de máxima potência, e um circuito conversor de energia elétrica que possa assim se maximizar a potência convertida em diversas situações marítimas. E por fim também, a partir do desenvolvimento e da aplicação da técnica PPT nesse circuito, procurou-se também procurar-se realizar as simulações desse sistema desenvolvido para que a gente possa avaliar o desempenho e o bom sucesso da aplicação dessa técnica, que a gente tenha os resultados. Então a gente consegue classificar esses conversores de energia das ondas fazendo algumas divisões de acordo com a aplicação. Então, inicialmente, para ver essa aplicação, vai ser determinado se ele vai ser localizado na costa marítima, se vai ser localizado próximo à costa ou ainda vai ser localizado em alto mar. Após essa definição, isso vai determinar como que vai ser utilizado o princípio de funcionamento da conversão primária. Então, a gente tem três tipos apresentados aqui nesse diagrama, que é a coluna de água oscilante, overtopping ou corpo ativado por ondas. A gente, depois determinando essa conversão primária, a gente deve determinar um mecanismo que vai fazer essa conversão primária em energia elétrica, a parte talvez mais importante aqui a ser determinada. Como exemplo aqui, a
A gente pode ter sistema PTO hidráulico, sistema PTO com turbinas, ou ainda também sistema totalmente elétrico, e outros diversos também que não estão apresentados aqui, mas que também existem. Então, visto os sistemas de conversão de energia, de ondas, né? Falar um pouco agora sobre as técnicas MPPT. Então, o MPPT, a sigla do inglês é Maximum Power Point Tracking, é o rastreamento do ponto de máxima potência. O que isso quer dizer? Que essa técnica aqui ela vai buscar o melhor ponto de operação do meu sistema, né? Onde que ele consegue entregar uma maior conversão de energia. Tem diversos tipos de técnicas MPPT, né, aplicadas, então a gente pode classificar elas da seguinte forma, né? Rastreamento de sistemas com parâmetros constantes, né? O rastreamento também com medições e comparação desses valores. Também tem métodos que se baseiam na tentativa e erro para achar o melhor ponto de operação. Técnicas também que buscam o melhor ponto de operação através do cálculo matemático, que seria basicamente valores pré-definidos e já estudados, que eu, a partir deles e fazendo leituras de outros, tendo inputs de dados, eles vão realizar cálculos e vão colocar o sistema no melhor ponto de operação. E também aqui falando de previsão inteligente, basicamente são redes neurais que vão ser retroalimentadas por valores das variáveis, né, do meu conversor, e com isso eles vão se autoalimentando, vão estudando o sistema e vendo aonde ele consegue ter uma melhor eficiência, né, a partir de dados que vão se alimentando do próprio sistema. Então, para o desenvolvimento desse projeto, foi utilizado como base a técnica MPPT perturba e observa, né? Essa é uma técnica que é amplamente utilizada já, né? Uma técnica que principalmente opera em sistemas de geração fotovoltaica. Então, basicamente, é um método de tentativa e erro para obter-se o meu ponto de máxima potência, né? Onde eu vou ter uma melhor operação e melhor conversão. Basicamente, a técnica ela baseia-se numa perturbação, né? Então, a gente vai perturbar a minha referência, né? Ou em tensão ou corrente do sistema. Então, após fazer essa perturbação, eu vou fazer a leitura desse sistema. Então, eu vou comparar essa potência lida com a adquirida no intervalo anterior e vou verificar se essa potência aumentou ou diminuiu, e com isso eu vou tomar como base se eu vou aumentar a minha perturbação, diminuir a minha perturbação ou manter ela. Observando aqui o fluxograma do método MPPT, então eu vou ter o início do código, eu vou ter a minha entrada de parâmetros, né? Eu vou ter a amostragem I, que seriam os períodos em que eu vou fazer essas leituras e perturbações, e vou ter o meu offset, que é o quanto eu vou ter de perturbação, né, na minha referência. Então a gente pode ter perturbações, como a gente viu, em tensão e corrente. Então o método vai fazer a leitura de dados, vai fazer a leitura da minha tensão e corrente, vou ter a multiplicação para saber os valores de potência, e aí eu vou ter a minha comparação com a potência lida no instante anterior, né, de amostragem. Basicamente aqui, se o valor de potência está aumentando, ele está maior, né, quer dizer que ele está aumentando, então eu vou manter a minha perturbação no mesmo sentido. Então eu vou estar somando aqui o offset. Se eu fizer a leitura da potência no instante anterior e a potência no instante anterior for maior do que a potência do instante lida, então eu vou inverter o sentido da perturbação, vou trocar o sinal do meu offset e vou estar somando aqui na minha referência, e vou ter a saída de dados que vai aplicar a nova referência no meu sistema. Vou aguardar meu período de amostragem e de novo vou fazer essa leitura e onde o meu sistema vai
vai rodando e se auto-adaptando até encontrar o ponto de máxima potência. Visto então os sistemas de conversores de energia, né, para ondas e também algumas técnicas MPPT, agora eu vou apresentar o sistema que foi estudado. Né? Então foi estudado um sistema baseado em coluna de água oscilante, né, com spare buoys. Então esse sistema aqui, como a gente pode ver na figura, ele basicamente é uma boia, né, que fica quase toda submersa, né, dentro da água. Então essa boia ela vai ter um longo tubo que vai ser aberto tanto na parte de baixo quanto na parte de cima, porém eu vou ter um rotor acoplado aqui na minha parte superior da boia. Né? E aqui nessa parte abaixo do rotor eu tenho uma câmara de ar. Então basicamente quando eu tenho uma variação aqui, né, eu vou ter uma amplitude que vai subir e descer aqui das ondas, né, que vai estar incidindo sobre essa boia, eu vou ter também um deslocamento aqui de ar, né? Porque eu vou ter um deslocamento de água interno aqui na minha boia, dentro da câmera, e eu vou ter deslocamento de ar que vai produzir um fluxo, né? Que vai subir e descer conforme a incidência de onda que vai estar aplicando sobre ela. Né? Então aqui é usado como turbina de Wills, basicamente uma turbina que, independente do fluxo de ar, se ele estiver subindo ou descendo, ele vai estar rodando no mesmo sentido. Tá? Então, dessa turbina, ela vai ser acoplada a um gerador e aí sim a gente vai estar podendo realmente fazer a conversão para a energia elétrica. Então, baseado no sistema que a gente vai estudar, né, numa spare boil, essa boia ela vai ter uma turbina que vai ter como característica de saída de rotação por potência essa curva aqui. Então, nesse gráfico a gente consegue ver aqui que para cada velocidade de rotação eu tenho uma potência de saída. Né? Ela vai ter essa característica aqui. Então, cada linha azul ela representa aqui um estado marítimo diferente. Então, para diversos estados marítimos eu tenho diferentes curvas, né? Que não operam sempre no mesmo ponto. Então, dependendo do estado marítimo, eu vou ter que trabalhar com uma rotação um pouco mais baixa ou um pouco mais alta para chegar no meu ponto de máxima entrega aqui de potência. Né? Basicamente, essa curva aqui ela se torna uma exponencial, mas eu tenho que ter um sistema que, independente do estado marítimo, ele vai operar sempre nesse ponto de máxima, né? Dessa máxima conversão. Então, por isso que também é mais um dos fatores aqui que torna, que dá a importância do trabalho. Tá? Então, o sistema estudado, basicamente, vai ter essa turbina que vai ser acoplada, né, aqui no meu gerador síncrono, trifásico. Né? Esse gerador síncrono ele vai ter o seu ponto de medição aqui de potência, que vai estar passando esses valores para o meu MPPT. Então, a partir da minha geração aqui de energia, eu vou ter o meu retificador trifásico controlado e a partir do MPPT eu vou modificar aqui os meus valores de referência para chegar nesses pontos de máxima. Né? Então, esse sistema aqui ele foi montado pensando na alimentação de um banco de baterista, visto que a gente está falando de uma boia que vai ficar localizada em alto mar. Nesse diagrama aqui, então, é apresentado de uma forma geral como que é o circuito, né? Como que ele foi desenvolvido também aqui é o circuito simulado. Né? Então a gente tem aqui nessa parte superior aqui o meu gerador síncrono trifásico, né? Com as minhas resistências e indutâncias, e aqui é a minha parte de leitura, né? de corrente, né? Por fase 1, 2 e 3. Eu tenho aqui o meu retificador trifásico controlado, né? Então ele vai ser controlado a partir aqui da modulação PWM, e ao final aqui do circuito ele vai ser acoplado, esse meu conversor CACC, ele vai ser acoplado aqui no meu, em um banco de baterias, aqui representado como um capacitor e um resistor que estão em paralelo. Tá?
Então, o sistema aqui, na verdade, a gente tem que, para poder fazer esse controle, ele é baseado, é um controlador de corrente. Então, para facilitar, né, o meu controle, a gente é feita uma mudança de coordenadas, né? A gente passa para as coordenadas que me dão as correntes de eixo direto e de eixo em quadratura, né? Isso me facilita muito, porque eu tendo a leitura, eu tendo a minha... Ele facilita muito porque no meu controle da corrente de eixo em quadratura, eu consigo levar ele a zero, né? A gente pode ver aqui que o meu controle indo para zero, eu consigo levar o sistema a um fator de potência unitário. E aí eu consigo ficar com o controle apenas aqui na minha corrente de eixo direto. Para isso, as minhas tensões e correntes passam pela transformada de Park. Então, como saída aqui da transformada de Park, eu tenho a minha corrente de eixo em quadratura e ela vai passar por um controlador PI, né, e tem como entrada aqui de referência a minha corrente sendo zero, sendo nula, para ter esse fator de potência unitário. Né? Então, também da saída aqui da transformada de Park, eu vou ter a minha corrente de eixo direto, né? E basicamente é nela que eu vou ter o meu controle e eu vou conseguir mudar a referência do meu sistema, né? Então, eu tenho aqui também a saída de tensão, né? Minha tensão VD aqui, que é a tensão também de eixo direto. E eu vou ter aqui a minha potência de entrada com potência de referência que vai alterar o controle do meu circuito, né? De todo o meu sistema. Então, aqui, para minha, eu divido aqui a minha tensão, né? Minha potência pela tensão. Eu vou ter aqui a minha corrente de eixo direto, né? De referência. E ela sim vai, depois, esses valores vão ser passados aqui para minha transformada inversa de Park, que vai fazer o meu controle através de uma modulação PWM. Tá? E aí a parte do MPPT, basicamente eu vou ter aqui a minha leitura de dados, né, de tensão e de corrente, e que vai me proporcionar aqui uma multiplicação delas, né, o valor de potência. E aí o meu MPPT ele vai receber tanto a derivada da potência em relação ao tempo, quanto o valor da potência. E a partir dela eu tenho uma saída na minha potência de referência. Então, o MPPT ele vai alterar essa potência de referência do meu sistema para que o sistema consiga chegar no ponto de máxima potência de operação, né? Então é aqui que eu vou ter que eu vou fazer a aplicação e a mudança do meu controle. Então a gente consegue observar o fluxograma, né, do MPPT que foi utilizado no projeto. Então a técnica basicamente, nesse fluxograma a gente consegue ver que o sistema ele vai ser inicializado, né, e eu vou ter as minhas entradas de parâmetros básicas, né. Então eu digo para o meu sistema que eu vou ter uma amostragem I, né, e eu tenho o meu tamanho de offset também. Nesse caso aqui eu vou ter uma alteração em potência, então meu offset ele é em watts, né? Como eu estou alterando também a minha potência de referência, apenas para nível aqui de inicialização, eu digo que minha potência no instante TK anterior é igual à minha potência de referência no instante TK. Então, o sistema ele vai fazer a leitura de dados. Eu vou ler, como a gente viu no slide anterior, a minha potência no instante atual. Eu vou ler a minha potência no instante anterior. E eu vou ter também aqui a minha leitura da derivada em relação ao tempo, né? A gente pega esses três parâmetros porque eu consigo comparar se a minha potência está subindo ou descendo e se a minha taxa de variação está aumentando ou diminuindo. Basicamente aqui no fluxograma ele faz a primeira comparação, então se a minha derivada está positiva, né? Então quer dizer que a minha taxa de variação está crescente, então se sim, eu faço a comparação da potência. Então se a potência lida no instante K é maior do que a lida no instante anterior, eu vou aumentar ainda o meu offset, né? Então eu vou ter a minha potência de referência, a minha potência de referência mais do instante anterior, né, que eu tinha aplicado,
mais o meu offset. Eu vou estar acrescentando o valor, vou estar perturbando aqui o sistema, e aí vou estar alterando aqui a minha potência de referência e vou dar a saída, a nova saída para o meu sistema. Né? Mas caso contrário, eu tiver com a minha derivada negativa aqui, eu estou dizendo que o meu sistema aqui, a minha taxa de variação está diminuindo, então com isso eu faço nova comparação aqui com a potência, né? Então se minha potência anterior ela foi menor do que a potência lida no instante atual, né? Ela sendo menor, eu vou ter um acréscimo ainda no offset, né? Porque eu vou dizer para o meu sistema que ele tem que ainda continuar aumentando. Caso contrário, eu digo para o meu sistema que ele tem que diminuir o offset, né? O mesmo vale para essa comparação aqui, no caso em que quando eu tiver uma potência lida no instante anterior maior do que a lida no instante K, eu vou diminuir esse offset, né? Eu estou indo no sentido oposto. Então, eu consigo comparar aqui, como falado anteriormente, a minha taxa de variação e se a potência está maior ou menor do que o ponto anterior. Né? E aí com isso eu vou estar fazendo alteração aqui na minha referência de saída e vou estar alterando o meu circuito e vou estar alterando o meu ponto de operação. E para o caso aqui então, em que a minha derivada, né, então minha taxa de variação aqui da potência, ela nem aumenta nem diminui, né? Quando ela for zero, quer dizer que o meu sistema chegou no ponto de máxima potência, né? Então ele chegou naquele pico daquelas curvas que a gente observou antes, né? De rotação por potência de saída. Então eu vou estar operando o meu ponto de máxima potência, né? Então a minha potência de referência ela é a mesma do instante anterior, eu posso manter essa referência. Caso o sistema ele venha a variar e venha ter alguma alteração, né? Então, por exemplo, a minha variação de onda ela vai mudar, eu vou estar fazendo essa nova análise aqui, passando por todo o fluxograma novamente, até ele encontrar esse ponto de máxima aqui, onde a minha derivada for zero, onde eu não tiver mais a minha variação. Então, para realizar simulações, a gente precisa considerar que a velocidade de rotação, né, que eu estiver aplicando na minha turbina, que vai ser a velocidade de rotação do meu gerador, ela tem que seguir um padrão, né, de saída da minha potência. Então, eu tendo variabilidade na minha velocidade, eu vou ter uma variabilidade também na minha potência, né? Então, eu preciso seguir com essas regras, né? Então, eu tenho o meu gerador, que ele é variável. Então, como entrada, eu digo para ele a rotação, né? E ele vai ter essa potência de saída aqui amarrada por essas equações. Né? Então, a gente vê aqui nesse gráfico aqui, que é o mesmo, é o mesmo gráfico que foi apresentado anteriormente, né, de velocidade de rotação por potência. Nele foi feitas as aproximações, né, considerando as potências de operação para esse sistema aqui. Tá? Então, a gente tem aqui também três estados marítimos, né? PO1, PO2 e PO3, com máximas aqui de potência em PO1 4.700, 4.000 watts para PO2 e para PO3 3.500 watts. E cada um deles vai ter seu máxima rotação, que são valores diferentes, né? Então, porém, o meu circuito, eu vou fazer a leitura da potência e aí eu vou amarrar a velocidade de rotação dele. Então, eu vou conseguir fazer com que o meu gerador ele siga, né, esses padrões de curvas aqui da minha turbina. Bom, então agora, para conseguir realizar essas simulações, né, e conseguir simular a minha entrada marítima, né, que seria a velocidade, simular uma onda que vai me dar uma velocidade de rotação específica. E aí, agora, na verdade, eu tenho como entrada a minha potência. Então, eu vou ter que inverter essas curvas aqui, colocando a minha potência como entrada, que vai gerar a velocidade de rotação para o meu gerador. Né?
Então, aqui, para poder existir uma função, ela tem que ser separada. Então, foi montado aqui um fluxograma para o cálculo do perfil de onda, né? Então, na verdade, conforme a minha velocidade de rotação ela estiver maior ou menor do que esse ponto aqui de máxima, ele vai fazer o cálculo pela equação, por este caso aqui, uma equação denominada f de PO1, né, A e f de PO1B. Né? Então, a superior e inferior conforme a minha velocidade de rotação. Basicamente aqui então eu vou ter esses valores de entrada e ele vai comparar para ver se esse meu valor de velocidade de rotação ele é maior ou menor do que o ponto de máxima, né? Para poder existir uma função matemática que faça o cálculo correto dessas equações. Então, para simulações, né? Então aqui mostrando um diagrama geral dessas simulações, eu vou ter o meu aqui agora de forma mais simplificada de se observar, o meu gerador, né, síncrono trifásico aqui, que vai ter, ele é variável de acordo com os valores aqui de velocidade que vão ser dados como entrada, né, que vão ser calculados aqui pelas minhas funções, que basicamente são calculadas pela potência que eu estiver gerando no meu sistema. Então, eu estou gerando alguma potência, né, ele vai ler esse valor de potência aqui e vai realizar o cálculo ou a função f1 ou para a função f2 de acordo com a velocidade, né? Porque, como a gente observou ali, precisa existir uma função, né? Então a gente tem que trabalhar ou acima ou abaixo da velocidade máxima, né? Então o meu gerador aqui síncrono antifásico ele vai estar alimentando aqui com carga o meu em CA aqui no meu retificador, que vai retificar de CA para CC e vai alimentar um banco de baterias aqui, né? Vai alimentar a minha carga, né? O que faz o controle dele aqui é a modulação PWM, como a gente já viu anteriormente também. Então, basicamente, esses valores aqui de leitura de tensão e corrente, eles servem tanto para o meu cálculo, né, do perfil de onda, para o meu cálculo do MPPT, e também ele vai lá para as transformadas, né? Então ele vai fazer a transformada aqui, vai passar pela transformada de Park, né? Ele vai me dar a minha corrente de eixo direto, de eixo em quadratura, e minhas tensões também de eixo direto em quadratura, vai passar pelos controladores, e o MPPT aqui que vai mudar a minha referência, né? Eu vou ter a minha alteração de referência para operar no meu ponto de máxima, e a partir disso os controladores vão passar esses valores aqui na transformada inversa, que vai produzir minha modulação PWM, que vai alterar aqui a minha saída do sistema, né? Vai alterar aqui o controle do meu retificador trifásico controlado. Então, as simulações elas foram feitas aqui para cada perfil de onda. Então, foi simulado para o perfil de onda PO1, para o perfil de onda PO2 e PO3, né? Então, basicamente aqui eu tenho a minha curva aqui de potência de referência convertida, então é nela que a gente consegue verificar que o método MPPT foi eficiente, né? Então, olhando aqui inicialmente, né, minha potência convertida é essa em linha azul, e a referência do meu sistema é essa aqui em verde. Então, eu saio aqui de uma potência inicial aqui de 0, né? E inicialmente a gente dá uma referência aqui do valor de 1000 para inicializar o sistema. Então, conforme o meu sistema ele foi subindo, eu também vou dando uma referência cada vez maior, né? Então, ele foi subindo a referência porque ele não chegou ainda no ponto de máxima. Então, quando o meu sistema aqui ele encontra que está chegando no ponto de máxima e não consegue mais subir os valores, né, e está convertendo para o meu ponto de máxima potência, ele vai fazer ele vai estabilizar em valores da minha referência. Então aqui a gente consegue notar que a gente teve aqui a minha potência de saída convertida, ela começou a decair, né? Então o código ele reduziu a referência, né? Ele fez um ajuste, ao mesmo tempo que de novo ele já subiu a referência e até que ele estabilizou aqui em mais ou menos 0,2 segundos, ele estabilizou o sistema e buscou aqui a minha máxima saída, né? Então a minha potência de referência foi dada corretamente, eu cheguei no ponto de máxima potência convertida do sistema.
né? A gente consegue ver aqui que a velocidade de rotação ela foi acompanhando, então aqui os valores que a gente viu inicialmente ali, que foram citados como 1000 mínimo, né? Para poder eu ter um conjugado inicial no meu gerador. Então, esse sistema, conforme a minha potência de saída ela foi aumentando, a minha velocidade também de rotação foi aumentando, né? Isso aqui mostra que o sistema conseguiu atuar de forma correta e também meu perfil de onda também foi corretamente aplicado no meu gerador. Então, conforme eu variei a minha potência, eu tive também aqui uma variação na minha velocidade do gerador. Tá? Então, como resultado aqui, minha potência máxima convertida ela chegou em 4.706 watts, né? Então a minha referência aqui de busca era 4.700, né? A referência máxima, e também a minha referência de máxima calculada aqui é de 1.470, né? Então a minha velocidade de rotação máxima calculada aqui era 3.942 e ele estabilizou aqui no sistema no valor de 3.939 RPM. Então, ainda para o perfil de onda, eu tive as saídas aqui de corrente de eixo direto em quadratura, tensão e corrente do fase do gerador. A gente vê aqui que a corrente de eixo direto, ela estabilizou no valor de 53,5 amperes, né, de saída, e a minha corrente de eixo de enquadratura ela foi muito próxima de zero, mantendo aqui o fator de potência unitário, né? E aqui a gente tem também como que ficou as saídas de tensão e corrente de fase do gerador, né? E aqui as tensões de saída pós-estabilização também ela ficou em 50,7 volts e a minha corrente ficou em 31,1 amperes. Bom, para o perfil de onda, P02 foi feita a mesma simulação, só que a gente alterou aqui também, foi alterado as minhas, o meu cálculo do perfil de onda, né? Então eu alterei aqui as equações, né, para simular um mar em outras condições, onde a minha referência vai ser buscada é menor, né? Então o valor buscado aqui de referência máxima calculado era de 4.000 watts, né? Então a potência de referência máxima que o MPPT chegou foi em 4.000 watts também, e eu teve um pequeno aumento aqui em 4.001 watts na minha potência real convertida, né? E a minha velocidade máxima aqui ela ficou em 3.334, desculpa, 3.730 para um máximo calculado de 3.734 RPM. Né? Então aqui é a corrente de eixo direto em quadratura também para o perfil de onda PO2, né? E tensão e corrente de fase também no gerador. Né? Os valores de corrente de eixo direto foi de 44,1 amperes, né? E a minha corrente de eixo em quadratura foi próximo de zero. E as tensões de fase, a tensão de fase foi de 52,7 volts, né, após estabilização também, por um valor de corrente de 25,3 amperes. Já aqui no perfil de onda PO3, né, então os valores máximos que as curvas nos dão é para um perfil de onda onde o máximo é de 3.500 watts, né, e o meu sistema teve a referência máxima dada para 3.500 watts, ele chegou nesses valores aqui, e teve uma potência convertida aqui máxima de 3.505, né, onde o sistema se estabilizou. Né? E para uma velocidade de rotação aqui calculada de 3.579, o sistema estabilizou em 3.576. Né? Ainda para o perfil de onda PO3, então aqui são os gráficos de corrente de eixo direto em quadratura e a tensão e corrente de fase do gerador. Também aqui a minha corrente de eixo em quadratura foi muito próxima de zero aqui, né? Então a gente tem um fator unitário muito próximo, né, de 1, fator de potência muito próximo de 1,
e aqui a minha corrente de eixo direta ele estabilizou em 40 amperes, né? Após o pico inicial aqui, como todas as outras simulações, né? E a minha corrente de eixo, a minha corrente de fase foi 23,1, né, no gerador, e a minha tensão foi 50,6 volts. Agora, então, foi simulado perfil de onda variável na mesma simulação, né? Então, foi colocado PO1, PO2 e PO3, simulando aqui uma variação, né, no meu perfil de onda, no meu estado marítimo, fazendo com que o meu MPVT ele tenha que buscar novamente o ponto de máxima do meu sistema, naquele instante de tempo. Então, aqui foi, foi feito a aplicação a troca, né, do perfil de onda que estivesse atuando nos instantes de 0,2 segundos e 0,4 segundos. E a curva aqui mostra que inicialmente aqui foi aplicado entre 0 e 0,2 segundos o perfil de onda PO3, né, de 0,2 a 0,4 o perfil de onda PO2 e de 0,4 a 0,6 o perfil de onda PO1, né, tendo como máxima potência de referência 3.500, 4.000 e 4.706 respectivamente. Então aqui o meu sistema ele buscou inicialmente esses 3.500, né, chegou ao valor aqui de 3.507,3, né, a minha potência de saída. Novamente eu tive uma alteração no meu sistema, então a minha entrada de onda ela variou esse instante de tempo e novamente o MPVT buscou esse valor novo ponto de máxima e para o instante também, a partir de 0,4 o MPVT de novo buscou esse valor de máxima, né? Bom, e com essa última simulação, mostrou que a aplicação do método MPPT, mesmo tendo variações de perfis de onda na mesma simulação, então em condições normais de operação, que existem variabilidades, o sistema buscou novamente o ponto de máxima em operação, então a técnica ela foi bem sucedida em sua aplicação e funcionou de forma correta. Uhum. Tendo boa eficiência, tendo rápida resposta também e conseguindo atingir os objetivos iniciais do trabalho. Bom, finalizada a apresentação, agora com sucesso, né, depois de meia hora de, de problemas, né, mas, enfim, faz parte. Então, finalizada a primeira etapa, que é a apresentação pública do projeto, né, a gente passa para a segunda etapa, que é a etapa de arguição, né, de comentários por parte da banca avaliadora, né, que, como eu disse lá no início, é composta pelo engenheiro Cristiano Pereira Bandeira e pela professora Thierry Smith Gabi. Eu vou começar passando a palavra para o membro externo, tá? Para o engenheiro Cristiano, então, fazer as suas considerações e comentários, por favor. Bom, Felipe, parabéns, tá, pela apresentação, tá, muito bom. Começando, que eu achei o assunto muito interessante, tá, porque quando o Felipe foi me convidar para ser banca e comentou sobre o assunto do trabalho, eu estava imaginando que seria algo relacionado à indústria, né, que geralmente o pessoal acaba aproveitando algum assunto interno da empresa e utiliza isso como um estudo de caso, tá? E quando ele me sugeriu isso aí, poxa, eu achei fantástico porque é um assunto que tá, 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 tá muito recente essa questão de falta de energia elétrica e de opções que a gente tem que ir atrás, né? Novas possibilidades de geração. E eu achei muito feliz da parte dele, né? Em tentar aprofundar nesse assunto, né? Ainda que é uma fonte de energia que ainda ela é pouco utilizada, né? Então achei muito interessante, Felipe. Parabéns pelo assunto, tá? E até um questionamento que eu faço, até assim, da onde é que surgiu
né? Como é que internamente aí tu escolhesse este assunto, né? Porque como te interessou, porque isso acabou casando, né, com a nosso atual momento aqui no Brasil, né, que é essa dependência tanto de hidro, né? E com uma costa marítima tão grande que a gente tem, se utiliza muito pouco dessa tecnologia, né? Imagino até que seja por falta de interesse e de estudo, né, mais aprofundado, né, até por parte da academia. E em relação a isso, eu fiquei muito feliz, né, porque acabou que tu tá fazendo girar a pesquisa, né? Isso aí é muito interessante, tá? Então, se pudesse explicar um pouquinho melhor de onde é que saiu, né? Eu vi que tu na própria apresentação tu deu um pequeno resumo, mas eu achei muito interessante. Perfeito. Não, primeiramente, queria agradecer, né, todas as considerações. Obrigado pelo incentivo também sempre, né? E quanto ao trabalho, na verdade, quando eu estava no laboratório junto com o professor Paulo também, eu já tinha ouvido falar desse assunto, né? A gente também está na universidade assim, sempre procurando algo que também seja novo, né? Buscando assim, alguma coisa, ainda mais falando de sustentabilidade, que eu acho que é super importante a gente pensar um pouco nesse tema. E eu ouvi, né, sabia de alguns alunos que estavam trabalhando com isso, e falei com um orientado dele de um outro TCC, e fui atrás, né, perguntei para o professor e ele acabou informando que tinha um estudo nessa parte de aplicação, né, em cima de um projeto do mestrado, do mestrando que estava finalizando, uma parte específica desse projeto. Então foi a partir daí que veio a ideia e o desafio, né, de produzir esse trabalho. Queria agradecer já ao professor Paulo aí também pela oportunidade. Tem mais alguma pergunta, algum questionamento, Cris? Não, eu anotei umas coisas da apresentação, tá? E eu, agora, olhando mais para o trabalho em si, né? Eu vi lá que quando tu estava fazendo a revisão bibliográfica, né? Quando tu estava explicando as técnicas MPPT, lá o fluxograma teórico, ele mostra lá que quando tu vai procurar o ponto, ele simplesmente está fazendo um cálculo do ponto atual menos um ponto anterior, ou o ponto atual mais um ponto anterior, né? E no teu trabalho, na página 58, no teu fluxograma, o proposto, né, do trabalho, tu está utilizando o cálculo da derivada. Até tu explicou na apresentação o porquê disso, mas eu queria entender assim, se tu chegasse antes a testar o modelo sugerido e por que quando tu foi apresentar o fluxograma, tu acabou vendo a necessidade de utilizar o cálculo derivado, né? Se pudesse explicar um pouquinho melhor. Claro, não. Muito toda a parte de revisão bibliográfica que foi realizada, viu que a aplicação, na verdade, da técnica em PPT, ela geralmente é para painéis fotovoltaicos, né? Então, a gente não está falando de conversores CACC. Aqui foi um caso bem específico, em que a gente, na verdade, tinha que fazer uma alteração dentro da potência de inferência, né? Então, fugir um pouco tudo aquilo que o pessoal colocava como os fluxogramas e as explicações de aplicação do método MPPT. Então, basicamente, também eu tinha o circuito em mãos, e esse método aqui, ele não tem um método que utilize tanto a derivada quanto a comparação das potências, né? Porque na hora que eu estava fazendo as simulações, né, na verdade, foi uma ideia que eu tive na hora de fazer elas. Eu percebi que quando eu fazia comparação, muitas vezes, de um ponto anterior com um ponto medido naquele instante de tempo, às vezes o meu sistema ele já estava se recompondo, ele já estava subindo, né, os valores, e mesmo assim o meu sistema entendia que eu tinha que inverter a minha perturbação, né? Ele não entendia ainda que eu já estava voltando a estabilizar. Isso se agravava quando eu aumentava muito também o meu período de amostragem, eu diminuía muito.
Então, eu percebi que quando a gente olhava a derivada, tu tá olhando não só se a tua potência no ponto anterior ela está maior, né, a potência, ou menor do que a potência que tu está lendo naquele instante de tempo, mas tu também consegue pegar se a tua taxa de variação está aumentando ou diminuindo, né? Então tu consegue ver a tendência de como a curva está se comportando naquele instante de tempo. Não sei se ficou bem explicado, mas basicamente foi isso. Por isso que precisa fazer essas duas variações. Eu tentei utilizar alguns outros métodos que não utilizava a derivada, e eles não funcionaram, não deram certo para esse sistema específico. Ótimo. Obrigado. Perfeito, obrigado. É isso, engenheiro Cristiano, desculpa, está finalizado? Isso, finalizado. Tá, muito bem, agradeço aí as perguntas e mais uma vez agradeço a participação e a disponibilidade para avaliar e ler o trabalho, né? Eu que agradeço o convite. Muito bem, então agora passamos então para a professora Thiele, por favor, mas agradeço também de novo a participação e passo aí a palavra para fazer os seus comentários e considerações. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiramente, né, agradecer, né, o Felipe e o professor Paulo aí pelo convite para participar da banca. Eu acho sempre muito interessante, né, participar aí dos trabalhos das bancas de trabalho final, de diplomação, né, porque a gente vê que o pessoal, vocês acabam pesquisando e estudando coisas que vão bem além do que é visto nas disciplinas, então é um esforço, assim, total de vocês de ir além e de aprender, então acho isso, né, é o papel aí do engenheiro, a gente está sempre querendo aprender, sempre querendo se motivar a buscar coisas novas, né, então já inicio aí parabenizando, né, o Felipe pelo trabalho desenvolvido. Em relação ao teu material escrito, né, eu fiz a leitura, eu gostei bastante da revisão que tu fizeste, como tu falou, a maioria dos métodos são aplicados a painéis solares, existe alguma coisa aplicada a solar não eólica também, então, que é mais semelhante a esse sistema, né? A estrutura do documento também ficou muito boa. Eu gostei bastante também dos teus resultados, a partir deles a gente pôde ver que realmente, né, o algoritmo implementado, ele rastreou ali o máximo ponto, a máxima potência, né, então foi adequado para esse sistema. Em relação ao material escrito, eu fiz alguns comentários e algumas sugestões que depois tu e o professor Paulo podem analisar, né, se vão levar em consideração ou não, né, mas são alguns pontos que às vezes a gente escreve e a gente relê e acaba passando, depois a gente acaba não enxergando mais algumas coisas que ficam, né, no material, mas tem alguns detalhes em relação a figuras, assim, mais tamanho de figura, algumas coisas, deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, algumas coisas em relação a equações e variáveis também, que tu utiliza matrizes e vetores, daí meio formas de deixar mais apresentável no texto mesmo, e alguma coisinha de referência, mas também é bem pouca coisa que depois vocês podem analisar e ver se vão levar em consideração. A tua apresentação eu achei muito boa, algumas dúvidas que eu tinha eu esclareci durante a apresentação, então realmente foi bem apresentado o trabalho. Eu anotei aqui alguns pontos, assim, que eu me deparei, né, no decorrer. O meu primeiro ponto foi em relação à tua figura 28, que tu apresentou todo aquele sistema do P-Sim, que tu depois explica parte a parte por bloco. Aquele sistema foi o que tu simulou ou tu remontou ele para tirar, tipo, a captura ali naquele sistema? Acho que tá com o microfone desligado. Opa, agora foi. Desculpa, professor, qual é o número da figura? É a 28, né? 28, é. Que tu apresenta aquele sistema do P-Sim, assim, que apresenta todo o diagrama de blocos. Certo. Esse sistema aqui, ele, na verdade, ele foi montado, né, pelo mestrando, o Igor Santos, né? Ele desenvolveu toda a parte aqui tanto da parte dos retificadores, quanto a parte de fazer os controles, né? O que eu entrei aqui foi na aplicação da parte do algoritmo MPPT. Exatamente, tá. É que tem um erro ali no conversor CACC.
Se tu for ver no que sai a tensão do, acho que é a V3 ou VC, eu não me lembro como tu chamas, mas ela tá ligada em 2 braços ali. Então, eu te aconselho a dar uma corrigida para ficar no material corrigido para frente, porque senão depois o pessoal pode se enganar. Perfeito, perfeito. Não, realmente tá incorreto. Ele ficou conectado em É, todas as fases ali. como eu trabalho com aplicações e a gente monta bastante esses sistemas durante a aula na simulação, já é erro que eu já cometi várias vezes. Então, eu Tranquilo. olhando, opa, mas acho que não foi esse sistema, mas tá tranquilo. Então é mais só uma consideração ali para corrigir. E até como observação aqui, provavelmente foi quando eu fui alterar a imagem para poder tirar o print, A porque senão nem captura, né? funcionaria, exatamente. Sim, senão não estaria funcionando, né? Senão os teus resultados não sairiam. Outra questão, mas é que como tu comentou, né, que eu fiquei na dúvida do porquê que vocês fizeram a transformação ali das variáveis dessa forma. Vocês não poderiam utilizar direto a transformação do PSIM? Tinha algum detalhe? Não, na verdade, a parte das transformadas ali, né, no que vem apresentado ali no projeto do Igor, também é para a gente conseguir manter o controle do eixo de quadratura em zero, né? Então, para eu ter o meu fator de potência unitário. Acredito que seja o principal detalhe também de fazer conversão aqui, além de que também, para fazer essa parte da potência de referência, eu conseguir fazer essa alteração, simplifica muito, né? Que eu não tenho corrente alternada, eu estou trabalhando com ela contínua, então fica até mais fácil foi mais fácil de fazer a aplicação. Sim, sim. Normalmente máquinas a gente normalmente faz essa transformação para eixos de Q, porque facilita bastante depois na parte de controle. Né? Uhum. Bom, Desculpa só fazer um comentário, Thierry. Eu acho que tem um detalhe a mais aí, tá? Isso aí eu me lembro que foi na dissertação do Igor também que foi avaliado isso. Se eu não me engano, tá? O modelo que eles utilizaram, ele tinha algum detalhe, porque o PSIM tem implementado, se eu não me engano, o eixo D à frente do Q, e aí aquela implementação ali é o contrário, tá? É algum detalhe desse tipo, por isso que eles não utilizaram o bloco pronto, tá? Isso, normalmente daí quando se utiliza o bloco pronto, aí tu tem que supor que o eixo D é o eixo Q e o eixo Q é o eixo D. Existe essa troca. Isso. Uhum. E daí tem a transformação com potência constante ou amplitude constante, até o PSIM permite ali com uma flag alterar, né? Mas não Isso, essa não é. Eu utilizei essa questão quando eu trabalhei com a parte de eólica, que eu montei sistema de eólica, e daí tinha esse problema. Daí nós tínhamos que abrir também a transformada. Eu acho que foi isso, tá? Uhum. Outra dúvida que eu tinha era em relação às figuras 37 e 38, mas tu me explicou ali na apresentação por que precisa da figura 37 e da 38, né? Que é aquela que tem a potência por velocidade e velocidade por potência. Perfeito. Ficou bem explicado, achei que... Ficou, não. Consegui entender o porquê. E uma questão que me passou, não sei se foi explicado em algum momento, é como que se escolhe esse offset para implementar esse método MPPT? Na verdade, a escolha aqui, no meu caso, né, foi como eu estava desenvolvendo o sistema do PSIM, ela foi tentativa e erro, né? Eu vi um valor que se adequasse dentro do meu período de simulação, né? Sim, não, tá. E também um valor que eu consegui, que o meu sistema, né, que o sistema projetado, ele consiga converter a referência a um tempo adequado, né? Eu estou dando a referência, ele tem que chegar naquela referência no tempo adequado. Dependendo do offset, ele não conseguia chegar naqueles valores de referência e acabava se perdendo. Sim, poderia se tornar muito demorado também. Uhum. Exatamente. Não, mas na verdade foram os pontos assim mais que eu marquei, depois você vai ver que tem mais alguns no documento. Da minha parte era isso, mais uma vez parabenizar, né, o Felipe e o Paulo aí pelo trabalho desenvolvido, essa parte, né, de estar trabalhando aí com novas energias é sempre muito importante, a gente vê bastante pessoal trabalhando com solar agora, mas tem deixado meio de lado essas outras que também são importantes e a gente também tem aí, né, que o Cristiano falou aí, olha só toda a costa brasileira, né, a gente tem bastante coisa a se aproveitar, né, então parabéns e muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Obrigado, Thierry. Se tiveres depois anotações e puderes passar, a gente agradece. Depois eu já mando por e-mail. Ótimo, obrigado.
Bom, para finalizar, eu queria fazer alguns comentários, tá? O primeiro, acho que é assim que ficou claro para quem avaliou, tá? Que o Felipe ele aceitou um desafio, né? Que esses assuntos que ele tratou são assuntos que hoje não são vistos regularmente nas disciplinas da graduação, e é interessante porque, né, ainda no trabalho de graduação ainda tem uma grande oportunidade para aprender e não só para aplicar conhecimento. Claro que a base que o curso oferece, né, a base de formação, permite que em pouco tempo o aluno consiga assimilar um conteúdo novo e de certa forma complexo, né, e conseguir aplicar e desenvolver ele né, chegar a um resultado assim que seja tão satisfatório como, na minha opinião, foi esse, tá? Então, aí eu destaco, por exemplo, nessas técnicas de otimização de potência em sistemas de geração de energia alternativos, né, não convencionais, como é esse. Tem também a questão do né, o retificador PWM com PFC, né, que envolve as transformadas e coisas. Então, tem uma certa complexidade ali que teve que ser assimilada, né, primeiro entender o projeto como um todo, né, e aí, ó, essa é a tua função, Felipe, foi colocada, né, tentar aplicar a técnica, que eu confesso, eu mesmo nunca apliquei a técnica, eu conhecia ela, mas eu nunca fiz um código, né, para implementar, e ainda mais num contexto. Então, acho que o Felipe conseguiu fazer isso, entendeu o problema, estudou técnicas MPPT e implementou de forma satisfatória, né? Como vocês viram, inclusive fazendo adaptações ali em relação às técnicas convencionais, né? Que ele percebeu que foram necessárias, né? Então, ele teve, nessa parte, eu acho que eu participei bastante, a gente teve bastante reunião até para entender bem o problema, né? Como que vai ser feito, o que a gente já tem, como que isso entra no contexto, mas a partir daí o Felipe foi sozinho, tá? A parte de estudar as técnicas em PPT e de fazer a implementação não tem dedo meu em nada, tá? Então ele é mérito dele de ter conseguido fazer isso funcionar. Eu particularmente fico bastante feliz, o contexto do projeto vai ser muito importante, tá? Então, né, acho que para finalizar, assim, eu até estava numa banca agora às 13h30, às 14h, e aí um professor disse que dos objetivos da banca é avaliar se o aluno está apresentando um projeto, ele tem uma formação já de engenheiro, né? É porque é a última atividade, basicamente, que ele tem no curso, né? E bom, a função do engenheiro é resolver problemas técnicos, né? Eu passei um problema técnico, o Felipe, ele entendeu o problema, foi lá, baixou a cabeça, resolveu o problema. Então, acho que a pergunta está respondida para esse caso, tá? Já temos um engenheiro formado com formação. Tem um problema técnico, foi lhe dado esse problema, baixou a cabeça, estudou, usou as ferramentas que teve da sua formação e aplicou e resolveu o problema. Então, é isso aí, eu acho que está de parabéns, né? Vamos ver aí, temos que conversar na banca aí, né? Mas no meu entendimento foi um trabalho aí de sucesso. E aí, com isso eu encerro os meus comentários e se o professor Marcelo nos escuta, né? A gente tem uma parte. Bom, vocês me ouvem? Sim? Sim, estou ouvindo. Bom, então agora passamos mais uma etapa, né, dessa apresentação de projeto de diplomação, que foi a reunião por parte dos membros da banca para decidir, então, sobre aprovação, reprovação e conceito. Tá? Então, pelo tempo despendido, né, nessa conversa, né, Felipe, pode ver que foi difícil chegar a uma conclusão, mas fosse aprovado e com conceito A.
Tá? Então, meus parabéns, né? Obrigado, obrigado. Tá, foi unânime, na verdade. A gente que fica conversando outras coisas, né? A gente se encontra na banca e fica conversando outras coisas, tá? A gente aqui ansioso, não, mas sem problema, vale a pena. Enfim, tá? Tem uma parte ainda, né, acho que não identifiquei correções muito graves que foram solicitadas por parte da banca, mas ainda assim tem uma parte formal agora, que é a revisão do texto, né, que tem que ser feita. A banca envia as sugestões de correção, a gente implementa, avalia se é possível implementar, e aí tem um prazo para isso que o professor Marcelo vai informar na sequência, tá? Que eu acho que não é muito longo. Mas, de qualquer forma, né, tens o meu parabéns, o meu agradecimento aí pela contribuição também para o projeto. Te dizer que as portas da universidade vão estar abertas, se um dia quiser, por algum motivo, né, retornar, estaremos de portas abertas para recebê-lo. E é isso, né? Agradecer mais uma vez à banca, a todos os ouvintes que vieram aí te prestigiar. É uma satisfação aí participar desse momento tão importante aí da vida dos alunos, que é o projeto de diplomação. Tá, então, é isso. Se tiver um minutinho, eu sei que todo mundo aqui já está há muito tempo, né? A gente já está desde 2 horas aí já na sessão. Primeiro, agradecer realmente todos que participaram, vieram olhar aqui. Em especial aí o professor Marcelo também, que deu um suporte absurdo pra gente, a professora Tiele, que também agora entrou no curso aí e algum tempinho, né, mas agora acho que tem um grande papel aí nos próximos anos, né, para o desenvolvimento das pessoas que ainda estão para entrar. Agradecer o Cristiano aí, que é o meu professor do dia a dia, né, então a gente tem o da aula, mas o Cristiano é excepcional, é um cara que eu tenho como espelho, e principalmente o professor Paulo também, é um orientador que não, né, é uma escolha que a gente faz com o dedo, assim, a gente pensa muito o que a gente vai fazer, porque é um momento bem importante. Agradecer ele pela oportunidade, agradecer também aí por me colocar nesse projeto que eu achei muito legal, e também pela paciência, né, porque faz tempo que a gente já está trabalhando juntos, mas eu só tenho a agradecer também à universidade aí, e sei que a gente tem um papel para desenvolver um papel social, né, muito importante, assim. Todos aqui, eu não gastei R$1 para estudar, então sei que a gente tem que contribuir de alguma forma, e espero que aos pouquinhos a gente consiga ajudar a melhorar aí a sociedade como um todo, e eu consiga retribuir um pouquinho aí do que a universidade me proporcionou. Obrigado a todos. Parabéns, Felipe, obrigado, né, pelas palavras também. Parabéns e parabéns a todos os familiares e a todo o pessoal que está assistindo, que a gente sabe, né, que a gente não faz nada sozinho, né, também sem os colegas, sem a turma ali, a coisa não anda direito, né, então parabéns pelo trabalho, e aí agora, né, só esperar a formatura. É isso aí. Obrigado, professor. Verdade. Sem eles eu não estaria aqui agora representando, com certeza não. Felipe, super parabéns aí pela apresentação, né? E tu foste bastante elogiado pela banca, isso a gente apreciou, ouviu, né? Tanto quanto a internet permitiu, né? Então, assim, ó, tu tivesse o melhor e o pior, né? Então, o desfecho foi fantástico, mas foi sofrer, né? Foi sofrido, gente, mas sempre tu insistisse para fazer a apresentação às 5 horas. Da próxima vez eu vou lembrar para quem insistir, vou dizer assim, ó, tu tá escolhendo o pior horário possível, tá? E assim, normalmente a minha internet que dá problemas, né? Caiu, né? Então, tu viste bem o que enfim, o problema que a gente enfrenta. O que interessa aí é que tu chegaste ao final dessa trajetória, com um belo trabalho, muito bem, enfim, recebido pela banca, pelo projeto onde ele está inserido também, isso é importante, né? Então, isso aí só tem que comemorar. Né? Super parabéns aí, e muito êxito, né, no teu início de carreira. Tu tem essas formalidades que já mencionou o Paulo, que tu precisa cumprir, né? Tu tens, na realidade, até o dia 21, quinta-feira da semana que vem, para concluir as alterações sob a supervisão do professor Paulo, né?
Então, as alterações indicadas pela banca, né? A partir daí, tu tens que me enviar o manuscrito, né, a monografia na sua versão definitiva, acompanhada do termo de autorização para publicação no Lume. Eu vou enviar para ti, para o Natanael e o Alexandre, que apresentaram hoje, né, o projeto de diplomação, inteiro, tá? Para que vocês preencham e assinem e mandem junto, né, no mesmo e-mail, encaminhando a monografia. Bom, de fato, vocês estão tendo um tempo um pouquinho mais curto que os colegas de vocês, mas simplesmente porque urge, né? Nós temos que estar com isso pronto no Natal. E como eu preciso de cerca de 40 horas depois de receber a informação de vocês, está pronto lá, né? Quinta ou sexta-feira, tá? Para que vocês estejam, né, com esse requisito aí cumprido e o conceito apropriado para a questão de grau, né? Os outros requisitos são verificados para a Congrade, tá? Mas é isso, essa é a reta final, né? E que hoje já dá para comemorar, mas só parte para o abraço que vem, depois da monografia. Quando o conceito não estiver lá no portal, não distribuído, né? Então vamos trabalhar um pouquinho mais aí. Tá? Não, detalhes, isso aí. Eu tô empolgado agora e a gente terminar de uma vez. Coisa boa. É isso aí. Né? O teu orientador já mencionou, a gente, engenheiro é resolvedor de problemas. Eu não resolvi, não está resolvido. E não adianta a solução. O problema não está resolvido. Tá? Então tem que resolver. Falta pouquinho para terminar de resolver. Tá? É isso aí. Mais uma. É isso aí, exatamente. Então, parabéns é extensivo aos teus amigos e familiares, a professora já tratou, isso é super importante a gente lembrar, né? Que sempre tem a participação do entorno, das pessoas que estão ali, uma força, né? Qualquer natureza, não precisa entender nada do assunto do teu projeto de diplomação, mas tem participação dele. Então, super parabéns também com o teu sucesso, tá? Então era aí, gente. Acho que nem acredito que chegamos ao final, né? A internet que hoje realmente nos castigou também, porque eu fico numa agonia, né? O pior dos mundos é aquele também que tu está vendo o problema acontecer e tu está desconectado e achando que os outros estão te ouvindo. Aí não consegue escrever, não consegue, liga o microfone, não funciona, é um inferno nada, né? Mas viu? Com calma, com serenidade, a gente chegou até o final. Exatamente. Tá? Então, desculpas aí ao pessoal pelos imprevistos. Salvou, né? Salvou a partida. Né? Foi esse segundo onda da gente com uma internet mais estável que a nossa, né, Felipe? Pelo menos que a minha e que a tua, né? Que deram problema. Já está se preparando para apresentar o dele agora. É isso. Então, a gente já sabe que quando for a apresentação dele, eu vou usar a internet dele, né, Rafael? Ouvindo aí. Fica combinado já. E até ser às 17 horas. Então, tá, uma vez aí, um super obrigado a vocês aí. Parabéns ao Felipe, ao Paulo, obrigado, Tiele, e obrigado aí pela presença da audiência. Tá? Um abraço aí, boas festas a todas e todos. Um abraço, obrigado de novo.